Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buarez. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. Quem está falando aqui é Sérgio Buarez. Vamos entrar logo no tema sobre a postura. Como vocês sabem, é um termo muito utilizado nas reuniões de negócios, principalmente os líderes, na hora do acompanhamento, eles falam muito sobre a postura, sobre a importância do downline ter uma postura de empreendedor, ter uma postura de líder. A gente às vezes esbarra em uma série de conceitos que são tão amplos, tão profundos, que às vezes é difícil você entender o que a pessoa está querendo dizer com aquilo. Podemos falar sobre postura, atitude, sobre comprometimento. São termos que, às vezes, para uma pessoa tem um determinado significado, para outra pode ser um pouco diferente. Então, hoje, vocês vão ver com um pouco mais de profundidade, tem bastante material para falar sobre esse tema. Postura envolve uma série de aspectos e agora eu vou passar rapidamente um resumo da nossa palestra de hoje, o que nós pretendemos abordar no nosso tema da quinta chave do curso. Em primeiro lugar, a postura influencia todos os resultados. Quando eu falo todos os resultados, você pode pensar aí, convite, apresentação de negócio, conversão dessa apresentação, vendas, recrutamento, retenção, todos os aspectos relevantes do seu negócio, eles vão ser diretamente influenciados pela sua postura. Em outras palavras, às vezes tem pessoas que reclamam, puxa Sérgio, eu estou fazendo tudo direito e o resultado não aparece. E aí você vai ver, às vezes é uma questão de postura. Não é o script que ela está usando, não é a apresentação dos slides, a mesma apresentação que ela utiliza tem um resultado fantástico através de uma outra pessoa, mas ela não consegue fazer com que aquilo funcione para ela. E isso não é técnico, isso é postura. Tem muito a ver com a forma como ela se comunica, a forma como ela se coloca em relação às outras pessoas que ela está interagindo, sejam clientes, sejam distribuidores, seus próprios líderes da rede. Então nós vamos ver que esse tema é realmente muito importante e ele não é importante apenas no nosso negócio, ele é importante em tudo que você fizer na vida. Com certeza esse treinamento vai ser útil para outros aspectos também do dia a dia de vocês. 90% das dificuldades do multinível são falhas de postura. Então, como nós falamos, a postura ela tem um papel muito relevante, porque às vezes não é o que você diz, e sim como que a pessoa que está interagindo com você percebe o que você diz. E às vezes a linguagem corporal, a linguagem dos gestos que você utiliza, o seu próprio olhar, o seu aperto de mão, o tom de voz, tem uma série de aspectos que vão influenciar no processo da comunicação e que vão servir para influenciar ou não aquela pessoa que você está tentando, digamos assim, convencer. Não é a palavra correta, porque o nosso objetivo não é convencer ninguém a fazer aquilo que elas não querem, mas a postura ela serve muito para você despertar a atenção, despertar o interesse, fazer com que essa pessoa te escute com atenção, com credibilidade. Tudo tem a ver com a postura. Nada mais é do que a imagem que você projeta no mercado. A postura vai ser o seu cartão de visitas. Não adianta você ter um folder bonito, o próprio cartão de visitas muito bem feito, numa gráfica profissional, e você usar todos os recursos audiovisuais, você de repente usa um notebook para fazer uma apresentação, todos os recursos possíveis para causar uma excelente impressão. Mas se você pessoalmente não conseguir transmitir essa confiança, essa segurança do que você está falando, e se você não for capaz de despertar naquela pessoa o interesse de continuar se relacionando com você, provavelmente ela vai te dar alguma desculpa e você vai perder aquela oportunidade. Postura, sem dúvida, vai fazer uma grande diferença em todas as etapas do seu negócio. Inclusive, arrisco dizer que ser o melhor exemplo, todo mundo diz que você, como líder, tem que ser o melhor exemplo, você tem que ter atitude, você tem que ser uma pessoa profissional, e eu diria para você que ser exemplo é muito mais do que acertar a técnica, do que saber o que dizer sobre o produto, sobre a oportunidade, saber promover adequadamente uma determinada estratégia de negócio. Com certeza o exemplo, 90% do exemplo é a postura, porque se você tiver uma boa postura, você vai ver que todo o resto começa a acontecer de maneira mais natural. Ser o melhor exemplo parte de você ter uma postura. E aí, para aquelas pessoas que já cursaram o primeiro módulo sobre duplicação, vou fazer um parêntese que é importante, vocês vão entender um pouco melhor. Quando nós falamos que você deve utilizar um modelo ideal, uma matriz ideal, que é o seu sistema como referência, para que os seus downlines aprendam a técnica, aprendam a estratégia de uma fonte confiável, que tem mais experiência, que tem competência para fazer esse trabalho, às vezes dá a impressão de que você, como líder, não
não é tão importante, que você pode deixar de lado algumas coisas e isso não vai atrapalhar. Não é essa a mensagem. A mensagem é que você precisa usar a técnica do sistema, promover o sistema, ter a sinergia com o sistema. Porém, você tem que ser exemplo como líder para que as pessoas se inspirem em você. Se você não tem habilidades técnicas ainda, se você ainda não tem conhecimento do negócio, se você ainda está aprendendo, exercitando as ações básicas da sua empresa, do seu produto, você ainda está experimentando isso, provavelmente você não vai saber explicar tecnicamente o negócio para as pessoas, mas a sua postura ela pode ser perfeita desde o primeiro momento, porque se você for um aprendiz com uma postura correta, as pessoas vão te dar credibilidade, elas vão perceber que você está num processo de evolução e elas vão aceitar isso, desde que você tenha competência naquilo que é mais básico do negócio, que é o relacionamento com seus downlines, é a influência que você exerce positiva sobre as decisões deles, que é justamente o estímulo, o entusiasmo que você transmite, a postura nos eventos, como você se comporta, como que você reconhece, como que você valoriza os aspectos do negócio, o sistema, a linha ascendente, a forma como você interage com o negócio e como que você se coloca numa posição de aprendiz, de uma pessoa que está buscando o melhor, buscando o aprimoramento contínuo, é o melhor exemplo, porque a sua rede vai se espelhar em você nessa questão. Então, se as pessoas do seu grupo perceberem que você anota tudo, que você tem uma postura profissional, que você não fala durante os eventos, você não fica saindo da sala, não fica dando desculpa, não fica reclamando dos probleminhas que acontecem, você passa um exemplo muito positivo e isso vai fazer com que toda a sua rede siga essa mesma mentalidade. E isso você não precisa aprender nada, você pode iniciar o negócio hoje e a partir de hoje ter uma postura diferenciada, uma postura de uma pessoa séria, de uma pessoa que é confiável. A palavra confiança a gente utiliza muito e você vai perceber que esse negócio é baseado em confiança, em você confiar nos outros e principalmente em você ser uma pessoa confiável, você construir uma imagem de uma pessoa confiável. Além disso, nós veremos também que a postura é um processo contínuo, você vai estar sempre se fiscalizando, observando aquelas falhas que você pode corrigir e se aprimorando nessa questão, porque muitas vezes a gente deixa passar um detalhe. É importante ter autocrítica, é importante você sempre buscar essa melhoria contínua. Vamos entrar mais no tema porque, como eu disse, tem bastante material para a gente falar. Contextualizando no nosso curso, até aqui nós falamos sobre 4 chaves. A duplicação de qualidade é necessária para obter a alavancagem e alcançar a liberdade financeira. Além disso, temos que cuidar da retenção para manter nossos downlines ativos e se desenvolvendo como líderes. Em seguida, o recrutamento tem que ser constante para você compensar as perdas e crescer sem depender de ninguém. Como vimos na aula passada, a edificação facilita as relações humanas e o desenvolvimento pessoal contínuo. Então, basicamente, foi isso que nós falamos até agora. Hoje vamos falar sobre postura de um verdadeiro líder. O que vai determinar que você tenha uma postura de liderança e que você seja reconhecido por isso? Porque nesse negócio não é você se autodeclarar um líder. Não adianta você querer impor uma condição de líder se você não tiver alguns elementos que sejam percebidos pela sua rede, pelas pessoas que interagem com você, como algo que elas reconhecem como positiva, como algo que elas querem seguir, como algo que elas querem duplicar na rede delas. Você só vai ser visto como líder, como referência, se você for capaz de despertar nas pessoas essa certa admiração. E isso parte da sua postura. Se as pessoas reconhecerem que você é uma pessoa bacana, que ajuda os outros, que tem conhecimento, que tem pelo menos uma boa iniciativa, que tem intenção positiva, isso vai fazer com que você tenha mais credibilidade. Se você demonstrar para as pessoas uma postura relapsa, de uma pessoa irresponsável, uma pessoa que não está nem aí, com certeza você pode dizer que é líder, você pode inclusive conquistar um PIN, mas o respeito você não conquista. E esse negócio é muito baseado na percepção dos outros. Não adianta você querer impor a sua vontade. Além disso, você vai poder melhorar seus índices de vendas, recrutamento, retenção, adotando uma postura melhor. Como nós dissemos, a postura influencia diretamente em todos os seus resultados. E a maioria das dificuldades enfrentadas no marketing multinível são por falha de postura. Você vê aí as pessoas, às vezes, reclamando das dificuldades que estão vivenciando e você vê elas cometendo uma série de erros, um atrás do outro, e não percebem que é um detalhe, muitas vezes pequeno. Vocês vão perceber que hoje, boa parte da nossa palestra é bastante óbvia, é uma palestra que vocês já ouviram de outras formas, através de outras fontes, as mesmas instruções, e mesmo assim, às vezes a gente deixa de lado, às vezes a gente peca em alguns aspectos, porque todos somos humanos, e às vezes é mais fácil se acomodar, e a gente deixa isso um pouco de lado. Então é sempre importante você ter percepção sobre o que você está fazendo e aceitar a crítica construtiva dos seus líderes, porque normalmente eles vão ter o jeitinho de chegar do seu lado e te dar um toque. Se você estiver atento e se você estiver receptivo a esse tipo de observação,
observação, com certeza você vai ter muito mais velocidade de aprendizado e de evolução. Agora, se você ficar negando, se você continuar insistindo em fazer as coisas do seu jeito, que não necessariamente é o melhor jeito, você vai ter mais dificuldade. É permitida a reprodução gratuita desse material para fins de treinamento, desde que conste a fonte e a autoria. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.